E aí pessoal, tudo jóia? Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito bem-vindo, meu nome é Rodrigo Bastos e você está num canal aqui onde nós falamos todas as semanas de temas ligados à dieta, à alimentação, perda de peso, a parte hormonal, tudo que envolva a endocrinologia e hábitos de vida saudáveis aí para a gente levar dicas para você, informação sempre com uma qualidade, com um respaldo científico bacana. Então, falando em respaldo científico, hoje eu vou falar de um estudo com vocês, um estudo que foi publicado recentemente, que é um divisor de águas na área de tratamento medicamentoso da obesidade. Por quê? É a primeira vez onde nós temos um estudo com medicações super boas, com ótimo resultado para perda de peso, onde o estudo compara as duas no mesmo estudo. E por que eu estou falando isso? Geralmente quando a gente tem uma perda de peso com uma medicação, o estudo daquela medicação, ele não usa uma outra medicação no mesmo estudo para comparar. Ele faz o que a gente chama de comparação com placebo. Então, metade dos pacientes usam um remédio, outra metade não usa. Ah, perdeu 5%, perdeu 10%. A gente não tem praticamente estudos onde dentro do mesmo estudo, dois remédios são colocados frente a frente para ver qual tem o melhor resultado. E esse estudo chamado de STEP 8, ele faz isso e traz informações muito bacanas para a gente em termos de tratamento medicamentoso. Nesse estudo, ele faz a comparação da semaglutida na dose de 2,4 mg semanal, que é o Ozempic, que já temos aqui no Brasil na dose de 1 mg, mas nesse caso no estudo é a dose bem maior, né? Então seria o Ozempic na dose de 2,4 mg, comparado com a liraglutida 3 mg, que é o Saxenda que nós temos assim aqui a apresentação no Brasil. Então esse estudo ele foi feito para quê? Metade dos pacientes iam usar a semaglutida 2,4 mg, o Ozempic, e a outra metade ia usar o Saxenda chegando na dose máxima. E foram ver quanto de peso as pessoas perdiam para comparar diretamente o efeito das medicações. E é sobre esses resultados que a gente vai estar falando aqui no dia de hoje. Importante salientar que esse estudo ele foi feito nos Estados Unidos com um pouco mais de 300 pessoas. E os pacientes usaram as medicações por cerca de 1 ano e meio, um pouco menos. Então olha o tempo que as pessoas usaram a medicação e ficaram dentro do estudo para a gente ter os resultados que eu vou comentar aqui com vocês hoje. Um dado que foi muito interessante foi que o Ozempic na dose de 2,4 mg, ele teve uma perda de peso média ao longo desse quase 1 ano e meio de 15% de peso, que nós consideramos, né, para quem trabalha com obesidade, com perda de peso, uma perda fantástica. E quando comparado com um grupo que utilizou o Saxenda na dose de 3 mg, a perda média desse grupo foi ao redor de 6%. Aí você provavelmente deve estar pensando, nossa gente, mas então o Ozempic é muito melhor, né? Porque perdeu muito mais, na média a perda de peso é muito superior. Então o estudo ele traz justamente essa informação para nós, que na média os pacientes que utilizam a semaglutida na dose de 2,4 mg, a perda de peso ela é muito maior durante esse período de vários meses aí que os pacientes utilizaram. Um dado muito importante para a gente levar em conta é que existem pacientes que são bons respondedores à medicação e pacientes que são mal respondedores. O que isso quer dizer? O remédio funciona muito bem numa pessoa e na outra não funciona tão bem. E você já deve ter ouvido falar isso, se você já não passou por isso, de alguma pessoa que usou uma medicação e foi fantástico e o vizinho foi usar e não deu certo. Por quê? Além de nós termos a questão da reeducação alimentar da atividade física, claramente existe essa diferença entre pessoas que respondem muito mais e outras que não respondem tão bem. O estudo traz um dado muito interessante para nós também, que nos pacientes que usaram a semaglutida, né, o Ozempic na dose de 2,4 mg, quase 40% dessas pessoas conseguiram perder mais do que 20% do peso. Então isso é uma perda realmente fora da curva. O que eu estou querendo dizer com isso? A pessoa começou o estudo com 100 quilos e depois de quase 1 ano e meio, 4 de cada 10 pessoas conseguiu perder mais de 20 quilos. Então isso realmente é sensacional.
Comparando com o grupo Saxenda, dose de 3 mg, já foi um número pequeno, um número menor, né? Ao redor de 7% das pessoas. O que é importante deixar claro aqui é que a gente não pode generalizar que todo mundo tem que usar a semaglutida, que ela vai perder muito mais e que a liraglutida não é boa. Não, gente. Lembre que nós temos o fator individualidade, cada paciente pode ter uma resposta. E um ponto que eu queria deixar como provocativo aqui, né, em relação a esse estudo, é que nós estamos falando de um estudo feito nos Estados Unidos, onde os pacientes eles receberam a medicação, eles não tiveram que arcar com custos nessa medicação para fazer parte do estudo. Então, como que a gente pode traduzir isso para o mundo real? Será que nós conseguiríamos fazer com que o nosso paciente usasse essa medicação por um ano e meio? Vale lembrar que o Saxenda, né, na dose de 3 mg, ele já é disponível no Brasil e a aplicação é diária. E tem um custo elevado, né? O paciente gastaria aí, vamos supor, nada, entre 600 e 800 reais por mês e teria que ficar se aplicando todos os dias por via subcutânea. Então nós temos essa questão da adesão financeira, porque é um custo realmente elevado, e da adesão mesmo da pessoa ficar se aplicando todos os dias. Vamos comparar então agora com a semaglutida, com o Ozempic, na dose de 2,4 mg. Hoje no Brasil, o Ozempic na dose de 1 mg, ele fica ao redor de R$1.000 por mês. Então será que nós teríamos, né, na dose de 2,4, um preço que sairia fora disso daí, que já é um preço, né, muito fora da realidade para a maioria das pessoas? Então, como chegaria o preço dessa dose excepcional, que teve resultados fantásticos, né, a dose de 2,4, para nós aqui no Brasil? Então, é uma pergunta que ainda nós não temos resposta. Esperamos que chegue num valor pelo menos próximo do valor da dose de 1 mg, porque é o que nós sempre falamos. O segredo de uma perda de peso e do sucesso no emagrecimento, ele não está só ligado à fase inicial, que é onde o peso cai mais rápido e a pessoa se motiva. Ele está ligado à manutenção, seja a manutenção da dieta, dos exercícios e do tratamento medicamentoso. Porque uma hora a pessoa vai parar de perder peso usando a mesma dose de 2,4. E será que ela vai conseguir entender que é importante estar mantendo esse remédio? Então imagine aquele custo super elevado na fase de manutenção e o peso já não caindo. Dificilmente a gente sabe que ninguém acaba mantendo as medicações, seja essa semanal, a semaglutida ou Saxenda por dose diária. Importante então lembrar no dia de hoje nesse vídeo, a terapia com essas medicações injetáveis, chamada análogos agonistas do GLP-1, é uma terapia, é um campo realmente muito promissor quando nós falamos em tratamento de perda de peso. O que tem de efeito colateral geralmente comum e que aconteceu em ambos os grupos é náusea, né? Um pouco de náusea, enjoo, às vezes um pouco de sensação de empachamento, mas geralmente acaba sendo tolerada e dificilmente alguém suspende o tratamento por conta disso. Vamos aguardar, é uma classe extremamente promissora, com certeza surgirão novas drogas e com novas drogas, né, novos laboratórios entrando, maior concorrência, maior competição e os preços tendem no longo prazo a cair. Mas por enquanto eu acho que a gente vai experimentar ainda valores um pouco mais elevados por um bom tempo. Combinado, pessoal? Espero que eu possa ter esclarecido para vocês esse estudo que é um marco aí no tratamento da obesidade e que a gente discuta sempre, caso a caso, qual medicação deve ser utilizada. Lembre que os estudos eles servem para nos nortear, o que não quer dizer que porque um estudo teve aquele resultado, que obrigatoriamente você vai se encaixar naquele resultado. Lembrando que nós temos os pacientes que respondem super bem, os que respondem não tão bem e aqueles que respondem muito pouco. Combinado, pessoal? A gente se vê no vídeo da semana que vem. Um abraço para vocês e até lá!